E lá vamos nós entrando ao vivo e aguardando nossa convidada, Larissa Ortiz, para dar continuidade àquele nosso papo de ontem, onde nós falávamos sobre gestão de negócios, né, com Larissa. Então, aguardando a Lari. Oi, Flávia, aguardando a Lari chegar, a Verônica, para a gente falar um pouco sobre como será o amanhã. Continuidade da nossa live de ontem, que hoje a gente está torcendo para dar tudo certo. A Larissa já entrou, eu já estou aguardando ela. Né? Ontem nós falávamos que a gente vive numa época. Oi! Vamos, vamos torcer aqui Vamos rezar para. para o Santo Antônio da Conexão, gente. Vamos rezar para Santo Antônio da Conexão, para a gente conseguir levar o nosso papo aqui na hora que o Instagram permite, né, falar. Nem pus música para a gente ganhar tempo, né, Lu? Como será o amanhã? Para a Pois gente é, vamos, poder vamos pular. A gente faz conversar karaokê. com a Larissa. É só fazer uma introdução. Eu vi aí que entrou Verônica, saudade de você também, Verônica. Há quanto tempo, Verônica Mello, minha nossa querida do projeto de confecção. Também E, vi a bom, Alnerça aqui, que é de lá, Goiânia, está muito bem representado, né? então, Aí, boa tarde. bem-vinda, né, ao Nessa, eu não estou lembrada, mas seja bem-vinda de qualquer forma. A Alnerça vai fazer parte do nosso cluster solidário, com certeza. É um momento Então, do e dia aí mais. a gente ontem estava falando sobre gestão de negócios sustentáveis e nós vamos tentar resgatar um pouquinho da nossa conversa de ontem, né? Quando eu trazia que nós vivemos numa época onde a gente é responsabilizado pelos impactos hoje, né, do meio ambiente, que hoje que houve uma inversão, antes era a natureza que determinava o que acontecia, hoje acredita-se que o impacto do homem na natureza provoca fenômenos com mais rapidez, né, para a gente então, vale refletir essa transição que a gente falou da era antropocênica. E você trouxe uma coisa, Lari, na nossa conversa de ontem, né, que eu vou resgatar, que é a questão da sustentabilidade, essa coisa da revista L, que eu quero retomar daqui a pouco para a gente falar, né, de um projeto. Eu Eu acho que a gente quero. começar uma conversa mais do zero, porque eu vi que tem muita gente nova hoje aqui, né? Sim, Então, é bacana a gente fazer esse overview rapidinho e aí a gente vai engatando as coisas. isso, Você porque quer? isso tem. Desculpa, é que eu tinha lido uma reportagem numa L antes dela sair de circulação sobre essa coisa do antropoceno, né? Então eles já estavam conectados nisso. E aí a gente vai retomar essa gestão sustentável falando disso também, que eu acho que é bacana, né? Então, como será o amanhã, né? Retomando o que nós falamos ontem. Não dá para a gente responder, né? Não tem uma resposta, só quem sabe mesmo é Deus. A gente está retomando Estamos no momento que eu falo assim: você sai do espeto, cai na brasa, né? Eu acabo de receber um diagnóstico que eu estou com dengue. Então, aí o medão era que eu tivesse com Covid essa semana, apesar de eu ter feito as nossas lives firmemente, né? Ela foi uma semana tensa. E isso traz reflexões para a vida. Eu estou trazendo isso porque a gente não para, mas isso traz reflexões para a vida. Você se preocupa com uma coisa, mas tem N outras coisas acontecendo, então não tem mais normalidade, né? De repente eu estou dentro de casa super preocupada de alguns sintomas, achando que, né, cuido dos meus pais que são idosos, e aí não é nada daquilo, mas de qualquer forma também não é nada que não seja, que não tenha que tomar cuidados, né?
E só na base de Nossa Senhora da Make. Na brinca... trazendo isso para o universo da leveza, né? Para a gente não Indo de ficar. encontro com o que você está comentando, ontem eu estava acompanhando uma live com alguns É dos soro, tá, maiores gente? empresários, né, do país, das maiores empresas, todos da área de sustentabilidade, né? E falando um pouco desse diálogo que a gente está tendo, né, e dessa transição que não vai voltar ao normal, como a gente diz, a gente está criando um novo padrão. Foi muito interessante ele falar, claro que a gente está de olho na Covid agora, né, que é uma questão importante, mas para as empresas passou a se pensar, repensar, né, e ressignificar, que é algo que a gente já estava falando, É, a atuação. Muito, porque além da Covid, por exemplo, nós temos 2/3 da população mundial abaixo da linha da pobreza. Nós temos 7 mil crianças por dia morrendo de fome, morrendo né? de Então, fome. É. exatamente. Então, quando você fala e começa a vivenciar essas questões muito mais perto, né, de doença, de fatalidades, e aí num volume muito grande, a gente, depois que tudo isso passar, vai começar a refletir e, se Deus quiser, passar a atuar com o máximo de causas que a gente puder, né, num olhar de negócios muito menos competitivo, né? Então, quando a gente falava de cluster, a gente sempre falava, vamos fazer um cluster competitivo para que aquele segmento consiga se desenvolver, né? E aí você faz uma série de ações. Agora, esses clusters devem ser chamados de clusters solidários, né? Porque essas empresas aprenderam a se organizar, né? Entre elas, e aí você vê a própria telefonia fez uma campanha junto para trabalhar a conexão, que é uma coisa importante. A gente teve a indústria Ambev trabalhando com Braskem, e assim eles foram criando um novo padrão. E mesmo dentro das empresas, tudo que está sendo feito nesse momento está passando por comitês. E esses comitês, eles partem da sustentabilidade e estão conseguindo trazer colaboradores das empresas, né? Então, o número de Sim, colaboradores engajados dentro da empresa para poder trabalhar estão aumentando e proliferando, né? Então, essa é a grande questão. Também acho, a Valéria está falando que creio que irá proliferar os negócios sociais. Como a Cássia falou, a gente não sabe como será o amanhã, mas há um palpite, sim, há um indicativo, pelo que a gente está vendo aí, né? Que a gente tem um olhar, sim, para o social, para os impactos, né? Que a gente chama de triple bottom line, que na definição de sustentabilidade ele encampa o ambiental, o sociocultural e o financeiro, né? Então a gente sabe que tudo está conectado a isso. Então, cada vez mais a gente vai olhar essa questão do DNA, né? Mas também vai olhar o que esse propósito, ressignificar o propósito, é entender o que este empresário ou esta empresa vai contribuir, não com o olho no consumidor no centro da operação, mas da sociedade. Então, o que a gente vai trazer para essa sociedade, né, trabalhando a cadeia dos seus stakeholders, né? Então, a gente tem aí um grande e lindo trabalho, né? A gente vê essas novas economias se desenvolvendo, né, Cássia? Você estava aí sim, desde 2000, a gente estava comentando, estivemos aí de 2012 e aí 2014 fizemos até um trabalho mais forte conjuntamente, envolvendo um cluster que na época era competitivo, né, que envolvia as sim, associações, a Best, a Bit, o Fashion System, e também trazia a Apex, trazia o Sebrae, né, trazia o governo junto para ajudar o Brasil a ser mais competitivo. E hoje a gente vai entender que o momento é como eu vou ajudar o Brasil a se desenvolver através da economia solidária, né? Que a definição de economia solidária, ela está muito trabalhando dentro, as cooperativas, por exemplo, são um exemplo, né, de economia solidária. E a gente vê o desenvolvimento das cooperativas no Brasil muito crescente,
né? Mas a Sim. definição de economia solidária, ela traz que eu posso fazer troca, que eu posso ter um conjunto de empresas, porque ela tem um específico objetivo de deixar um legado em comum. Então é isso. Quer dizer que Seria, a gente tem a possibilidade Larissa, de se organizar das mais variadas formas, né? seria uma inovação na forma de negociação, tipo, eu vou usar um termo bem antigo, né? Um momento de fazer um escambo, de Ela repente, seria uma forma de organização, né, Cássia? que permite um escambo, de Até repente. De repente você tem um coletivo que você pode trocar uma coisa com outra. Oi? Você me ouviu? Oi, ouvindo, de novo. Eu falei que seria Gente, uma forma de fazer. Seria nesse sistema que você falou, uma forma de fazer um escambo também é válido numa economia solidária? é verdade, a gente vai trabalhar com o que é o ativo, né? E aí volta a conversa de ontem, que nós temos abundância de recursos, não precisar ser trabalhados, né? Então, Sim, o lixo, a quantidade de pessoas, né? Então, quando você vê, esse é o ativo, e nós temos que desenvolver um trabalho a partir daí que movimenta todas as economias, né? Se eu falar de que o lixo é uma abundância, a economia reversa tem um grande espaço para trabalhar, né? Então, se a gente fala num contingente de pessoas precisando de ações específicas e muitas necessidades setoriais, eu estou criando um, um ponto importante para partir para a economia solidária, né? Aí a gente tem a economia circular, a economia criativa, então todas estão fundamentadas. A gente tem que olhar agora, a gente tem uma grande oportunidade com o dólar batendo lá a 5,80, da gente ter um consumo mais sim. favorecido com, por exemplo, se a gente falar de moda, né? Desde que a Então, gente pense em fazer uma entrega genuína, uma proposta de valor interessante. mas você acredita, Larissa, que É, que quer nesse comentar alguma coisa? momento você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Nesse momento que nós estamos ainda dentro de casa, Cássia, né? pode falar. E daqui a pouco nós vamos. Eu não, porque agora com esse negócio de dengue, pelo menos mais uns 30 dias guardada por conta de imunidade baixa, mas que as pessoas Tô te comecem a ouvindo. sair. Tô, tô te Como ouvindo. seria esse consumo? Porque esse é um consumo. Eu não acredito que vai dar um boom de consumo, sabe? O que pode acontecer aí no amanhã, né? Em questão de consumo e como fazer então esse consumo interno se fortalecer e as pessoas voltarem aos poucos, né? Porque como que vai fazer isso? O que oferecer e como oferecer, né? Ou como levar isso em casa. Enfim, eu acredito que vai haver, voltando de novo, né? Aquilo que a gente achava que era normal e que, segundo o Roberto Crema, é uma doença da normose, que ele chama, né? Que é a síndrome da normose. A normose é que aquilo, tudo que não é normal acaba que a gente acaba encarando como Sim, normal porque vira uma patologia social, né? Então, o conceito ele foi cunhado em termos psicológicos, mas ele acabou virando um conceito para uma patologia social de que
de repente você está no seu carro com o seu filho sentado no banco de trás e ele olhando uma criança procurando comida no lixo, é uma coisa tão corriqueira, tão normal, que a mãe, né, de repente a criança pergunta: o que que é aquilo, mãe? Eu vi uma propaganda assim, né? É uma criança mexendo no lixo, procurando Sim, comida. sim, é. Oi? Aí a mãe responde: ah, não é nada, não, meu filho, não é nada. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revertida, e aí vale para todo e qualquer sistema de sustentabilidade social, né? Vamos falar do social. Então, como seria esse consumo, né? O que esse momento pode trazer de inovação de comportamento para uma gestão sustentável? Você me ouviu, Lari? Ó, pessoal, tá, tô sem o fone, pode falar. Pode falar. Você tá me ouvindo? Eu tô sem o fone. Solicitar para você poder me aceitar de novo. Tá, já vi, tá, já vi lá. Tá? Você ficou muda. Porque eu tirei o fone. Não, mas você tava com o fone muda. Tá me ouvindo? A gente tem o plano B aqui. Tem o plano Tá. B aqui, né? É sim, a roupa tem que estar e a gente vai ter uma outra É, transmissão. E voltando, você estava falando da questão do como vai ser, né? Na verdade, cara, eu estava mapeando aí as macro tendências, né? Muito do trabalho da Inova, do Veras e do Rasquilha, e eles fazem o Trend Map. E dentro desse trend, na minha apresentação do Biografia, ele aborda a questão da tendência 2030. Ele tem, na verdade, as tendências 2050. E foi muito interessante porque destas tendências atuais que a gente tem, pelo menos tendências, 6 se aceleram. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso já eram movimentos silenciosos que a gente estava fazendo, como vidas solitárias, conectividade, né? Respeito de população, que a gente já fala bastante. Só que eles ganharam uma dentro deste movimento, né? Tem, por exemplo, grupos que saem desses comportamentos novos, que já vão em conexão, como o nômade urbano. O que aconteceu com o nômade urbano? Ele não vai ficar conectado na tomada e no Wi-Fi do aeroporto mais. Ele vai sim. trabalhar em casa, home office, né? A gente vai entendendo que isso se assusta também, porque as empresas entenderam que o seu papel é nos ajudar nisso. E a gente não viu tanta live, a gente nunca viu tanto conhecimento disponível
para que a gente pudesse ter uma inclusão digital, né? Então, trabalhar isso numa escala, né, que o digital ele tem essa questão do o primeiro mandamento, né? Todo negócio ou está ou será, né? E aí a gente fala da desmaterialização, onde eu tenho que trabalhar o negócio de uma outra forma, né? Então, você começa a entender que isso tudo só está se acelerando. Mais um motivo para a gente imaginar que nós teremos uma nova era falando aí de pós-pandemia, né? Então, essas são as colocações que eu vejo cada vez mais claras com relação ao que está acontecendo. Esse movimento não é um movimento de ontem, né, à tarde, ele não chegou e brotou da terra, e ele vai ganhar o olhar de todo mundo, porque a gente vai ter que aprender a trabalhar a partir daí, né? Exemplo, eu não sei se você sabe, mas Salvador tem um grande Réveillon, né, de 5 dias. Não vão ter Réveillon esse ano, porque as pessoas estão a circular, mesmo que elas comecem a circular a partir de agosto, você não vai fazer um evento com 200 mil pessoas, Não, né? concordo? Diz meu É médico algo que aí que a gente tem que ter talvez a cuidado gente não possa até, correr ainda. Enquanto não né, tiver a vacina, 2022. enquanto a gente não tiver isso no controle, a gente não vai. Diz meu médico que aí a gente tem que ter cuidado até 2022. Pois é. Então, assim, vai ter normalidade, passar por uma adaptação, e a gente vive várias, né, ao longo da nossa história, da história da humanidade, que eu tenho algo muito crítico que balança, né, balança as estruturas, a gente começa a repensar a nossa forma de viver, de consumir, de circular e tudo mais, né? Então, esse é um grande. Mas olhando para o lado, né, nosso lado aí dos negócios, né, do empreender, como a gente tem falado, eu tenho aí muita novidade. A gente vai ter que dar um jeito de escalar essa novidade. E por isso que eu acho que as mídias e a geografia ele tem um tripé, né? Que eu falo que para fazer sucesso você tem que conhecer, ou seja, se conhecer, conhecer a sua estrutura. Eu tenho que colocar cada vez mais rápido e as startups já falam E vai feito, melhor adaptando que à medida que vai rodando, né? Vai adaptando à medida que vai rodando. Você ficou sem som de novo. Você está me ouvindo? Ficou sem som de novo, Lari. Não estamos te ouvindo. Tá ok. Então, de novo, Larissa saindo e entrando.
Adicionei você, Lari. Estamos aguardando. E olha o desafio, né? Que a gente está falando de conexão e 3 horas juntas, né? Ontem eu até fui pelo. Estamos sem som. Você está me ouvindo, Larissa? É, nós não estamos ouvindo você. É, eu não estou ouvindo, nós não estamos ouvindo a Larissa. Então, estamos com problema no som da Larissa. Estou aguardando ela verificar o que está acontecendo. Oi, Roxana Munhoz, minha amiga querida. Sim, estamos com o problema, mesmo problema no áudio, apesar de que a Lari ontem fez uma reclamatória lá com o provedor dela, eles vieram, trocaram o modem e tudo, mas mesmo assim a gente tá. Nós testamos hoje de manhã, tava beleza, e a gente tá com problema no áudio. Vamos ver se estão me ouvindo. A Larissa entrou de novo aqui. Eu vou adicionar ela na conversa. Vou aguardar, vamos ver se a gente consegue. Eu pensei que hoje, sábado, talvez a gente. Mas pode ser. Eu já tentei de tudo, eu dei uma atualizada no celular, enfim. Que eu tô É, com o eu, celular de backup, porque o meu outro deu problema. Então pode ser também que seja isso. então, Eu vou desligar aqui o Skype e a tá. gente tem. A gente aguarda um minutinho aqui, enquanto Vamos isso lá. eu vou conversando com o pessoal. Tá conseguindo me Eu ouvir? te, agora sim, tô te ouvindo.
Agora sim. Tá, então vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente poder passar. Então, A gente está com meia hora então tá bom. Bom, acredito sim que o consumo irá reduzir ou surgirão novas demandas de modo que o consumo seja consciente. Sim, nós vamos ter. Acredito sim que a gente vai ter um consumo mais consciente, né? Até questão de necessidade, né? E colocar as questões do consumo consciente em categorias que não são essenciais. Vai ser um desafio, né? A valorização também dos negócios locais. A gente viu que é um caminho sem volta, né? É um movimento que, inclusive, eu testei esse tempo todo como parte de veículos e fiz em 2015 um trabalho para os bairros de São Paulo chamado Eu Sou. A ideia era que as pessoas estivessem conscientes de que ter o seu bairro bem organizado, né, valorizar as ações, traz comércio, traz emprego, valoriza o seu imóvel, os ganhos são muitos, né? Então eu acabei criando esse movimento como um ensaio de uma reinvenção, porque eu estava numa operação que era uma operação falida, chamada classificados, né? Então, ou eu reinventava aquilo no desafio, e aí a gente vem cada vez mais com o negócio associado ao risco, né? Então pode dar certo, pode dar errado, é verdade, é o que a gente lida hoje no novo mundo, e não é por causa da Covid, a gente já estava trabalhando nesse sistema, né? Então não temos muita previsão do que vai, como será o amanhã, e a gente vai continuar assim. E quando eu fui para regionais, né, no Grupo Globo, eu também experimentei essas lideranças independentes. A Valéria e o Jobert estão dizendo aí, né, que... Oi, Cássia. Você está me ouvindo? A Valéria e o Jobert, eles estão dizendo aqui que as pessoas serão mais conscientes e aí a gente terá um consumo mais consciente, né? Eu digo que a gente espera que as pessoas... o que eu costumo dizer, Valéria e Jobert, né, pessoal, é o seguinte... É que a gente... Tá dando um eco aí, você tá com outro som? Pare. É que a gente, se a gente não soltar pelo menos uma oitava de consciência com esse novo modelo, isso que a gente que está vendo por aí, né? Não necessariamente a gente vai ter pessoas mais conscientes. A gente espera que sim, né? Que a gente tenha, que as pessoas sejam mais conscientes e o que é um consumo consciente, né? Quando que a gente sai de novo daquilo que a gente achava que era normal, que é a normalidade que não vai ser mais, para vou usar um termo que também eu gosto, que é um outro normcore, né? É um outro modelo de normalidade voltado para a essência, né? O Normcore é quando você valoriza, independente de fashionismos ou modismos, a própria, a nossa, quando nós valorizamos a nossa própria essência. Então, se eu acredito, né, isso é uma percepção minha, que se nesse amanhã a gente não tiver esse salto de consciência para tratar desse novo normcore, né? Esse novo status do normal, que já nós estamos saindo de uma coisa que a gente achava normal, mas que na verdade é anormal. É que nós não tínhamos essa percepção do quanto que o nosso processo era extremamente capitalista.
Aí a gente volta para um capitalismo consciente, que é um movimento que já existe, né? E aí sim, talvez a gente consulta, né, a Larissa de novo, e que ela está aqui falando para a gente sobre isso, é do consumo consciente, um capitalismo consciente, dentro do consumo consciente, numa gestão sustentável, né? Tem um movimento aí que tem Sim, grandes empresas, inclusive brasileiras, né? Que estão trabalhando na responsabilidade de colocar em prática, né? Eles fizeram até um reporte sobre isso, essas empresas, que chama Guia do Céu. É o guia para os céus, os líderes implantarem e apoiarem pequenos, e aí eu acho que entra muito nessa coisa da colaboração, Larissa, e da cooperação, que é como implantar os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no mundo. Né? Então, eu acredito que isso agora vem com muita força e entra, inclusive, nessas novas macro tendências, né? Que a gente deve ver por aí com muita força. Então, acho que tem muito a ver com isso, e eu acredito que a gente só vai ter um consumo consciente se as pessoas voltarem desse processo mais conscientes. Agora, essa garantia a gente não tem, né? Como que isso tudo está pegando para grande parte das pessoas, a gente não sabe, nós só vamos ver depois, mas a gente espera que tenha uma grande parcela dessa população que ela tenha esse salto de consciência, né? Essa oitava aí para a gente poder melhorar. E aí a gente vai falar de fast fashion, né? Aí vem isso, prevalecerá a essência. A gente espera que prevaleça a essência, que a gente transcenda do ser para do ter para o ser. Mas isso a gente já vem falando há muito tempo. Não precisava de um vírus para fazer a gente ficar dentro de casa e ver isso, né, Lari? A gente não está te ouvindo. Você está me ouvindo, Larissa? Estamos sem o seu som. então. Na verdade, Cássia, verdade, essa questão do ser e do ter, a gente não pode ficar, tá, Um pouquinho. Cássia? Oi. Estamos te ouvindo um pouquinho, Lari. Entra de novo, por favor. Tá caindo a sua conexão. Ok. Adicionei você de novo. Vamos ver se a gente consegue falar. A nossa conversa com a Larissa. É... Vamos lá? Vamos. Tá ouvindo?
Vamos. Olha, então, eu vou tentar pegar rápido para enquanto a fala conseguir durar. É, Val, linda, a gente está falando, obrigada aí por resistir. E o que aconteceu de uma transição, inclusive, desafio, mas um desafio mesmo, tá? Para o mercado de educação. A gente saía de um grupo de pessoas onde o padrão é tipo ostentar, né? Então, o que alguém falou aqui é né? É o ser e não ser. Isso já estava também de maneira muito lenta, se alinhando. A gente vai ter que produzir menos? Talvez não. Por quê? Até o pessoal de Goiânia, logo que a live falha de ontem, nós conversamos sobre isso. O que a gente vai fazer? A gente vai se reunir, vai montar um grupo, né? E desse grupo, a gente vai encontrar o nosso cluster solidário para moda, para o agro, para todas as áreas, né? Com muita tranquilidade, porque a faz de inovação, por exemplo, a gente vê que não existe ação sem sustentabilidade, porque aí é mais do mesmo, e não existe sustentabilidade sem inovação. Então, a gente tem uma relação entre inovação, entre conexão, né, que é super importante ver. A gente está aqui num bate-papo super legal que pode criar uma rede nova e daí a conexão falha, né? Então a gente precisa, a economia digital, né? A gente tem essas novas economias tendo que se alinhar e trabalhar cada um dentro da sua qualidade, né? Então não existe uma volta da moda sem a gente voltar àquele papo da autenticidade, né? De um ressignificado do seu propósito. Então, será que as pessoas não vão condenar a modelo que está vestida, linda, maravilhosa, magra? A gente já está vendo essa Ah, padrão, você viu né? a polêmica que As grandes deu marcas a já capa da começaram a Vogue, né, trabalhar Lari? sem esses rótulos. Então, pode acontecer. Pode. Nós já estamos vivenciando isso Sim, com a sim. capa da E assim, Vogue agora, o que né? acontece? Eu tenho um muito forte. Sim, então, mas a gente está, Cássia, fazendo Oi. um trabalho já olhando que, assim, se a marca tem aquele propósito, e era muito claro, né? Ditadura da moda, exemplos, para que essa diferente, ela vai ter que trabalhar. Então, talvez esse seja o novo caminho dela. Ela vai ter que trabalhar de novo, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu estou. Eu acredito Oi. que, como a gente está falando de moda, e para quem, né, para quem está nos ouvindo aí, bastante gente da moda, e acompanhar mesmo que, de novo, né, Cássia, existe um movimento. Oi, eu estou tá te ouvindo. ouvindo? Estou. Existe um movimento que está muito ligado, muito antenado no que está acontecendo na Ah, então tá bom. moda, né? Tanto que eu também estou te ouvindo. Ah, e Tanto você que ouviu a até onde, fala onde eu falei? da, da Vogue foi, né? A Vogue Brasil erra de novo e publica uma edição vergonhosa em plena pandemia, né? Então, tem que ficar atento porque a sociedade está observando isso mesmo dentro de casa, né? E aí vem falar de normalidade, por exemplo, que foi a capa, né, do Tá, novo normal. O novo eu tô te normal, ouvindo. né? E Tá. o que que é esse novo normal? O que que é esse de novo, né? Essa normalidade que não a gente ainda não sabe, essa normalidade que
que é anormal, que foi o que a capa da Vogue trouxe, uma coisa que é anormal, é normal ontem, né? No momento passado, de hoje ou amanhã para frente, a gente não sabe. E de novo, né? Tá. A gente volta a ter novos normcores, né? Novas essências, novas pessoas já buscando coisas diferentes do que aquilo que está vindo por aí, principalmente em termos de moda. Então, né? O que vem por aí para nós? Sem som, Lari. Sem áudio. Oi? Sem som. Agora tô. Tá. Então, assim, eu vou propor que a gente pegue, coloca o seu e-mail e o meu, larissa@biografia, a gente poder marcar uma webinar com essa, via Zoom ou via para a gente continuar esse diálogo se cair de novo, tá? E eu vou rápido e você também vou fazer um bate-bola para aproveitar enquanto tiver, né? Deixa eu só falar uma Então, coisinha. Tem cara, pessoas que pediram, solicitaram o que que a participação na gente vai, conversa. Eu só vai consigo concluir disso tudo? autorizar uma Que a gente. pessoa. Então, eu só Tá consigo ouvindo? autorizar a Lari mais de uma por vez. Eu não consigo, tá, pessoal? Então, desculpa para quem eu não aceitei. Eu vi que apareceu aqui algumas solicitações de participação, mas eu não consigo. É só uma. Pronto, Lari. Vou pôr o meu. Sem som. Pera aí. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Tá.
Tá, Lari, fala alguma coisa pra gente ver se a gente te ouve. Disse, eu só consigo autorizar uma participação por vez, tá? Aqui o Instagram não permite, né? A gente não consegue. Então, tive algumas solicitações de participação que eu não consegui autorizar. Eu entrei para tentar, se eu autorizo um, desautorizo o outro. Ok, pessoal. E aí vamos tentar colocar a Larissa de novo na, na live para a gente encerrar. Falta 5 minutos também. Então, tô faltando 5 minutos. Lari, falta cinco Tá, vamos minutos fazer o para. seguinte. Tá, eu desci o e-mail você também. Gente de Campinas, tem gente de Goiânia, todo mundo pode, a gente faz esse meeting e trabalha depois com grupos separados, como o nosso cluster solidário, né? Que é a proposta, para a gente poder organizar e não trabalhar só conceitualmente, mas já fazer o trabalho necessário, se for preciso, com, enfim, a gente colocar mais prático, que as pessoas possam já se preparar para encarar esse novo momento, né? Eu acredito que pode funcionar. Não sei por que a conexão tá de mal comigo, né? E aí não tem muito o que fazer e fica ruim a gente ficar as pessoas esperando e a gente fala e para, então é bem Vamos complicado para fazer um vocês. Zoom. Eu vou Resumindo, vamos ter programar um Zoom. mudanças, Eu não vou tem programar um Zoom retorno e aí a ao gente que convida era, as pessoas já que participaram. tendo, né? Então, Lari, obrigada Oi, pela. Está me ouvindo? tô te ouvindo. Obrigada, obrigada pela participação. Se você, eu acho que a gente vai conseguir ouvir você um pouquinho. Se você quiser se despedir do pessoal, fica à vontade. Hein? Tá. Sem som, sem som. Oi, Flá. Claro, claro, Jobert. Eu vou convidar todas as pessoas que eu vi que estavam nos acompanhando, tá? Daí eu mando o link a chave de acesso para o Zoom. Acho que no Zoom a gente consegue conversar melhor. É uma hora também, né, de conversa, mas acho que vale a pena e aí todo mundo pode participar, né? No Zoom é legal porque todo mundo pode participar
e conversar, a gente controla o microfone e fica bem legal. Eu vou só me organizar, talvez não essa semana que vem, agora na outra, mas eu vou conversar, combinar com a Larissa e a gente vai posicionando vocês, tá bom? Eu tenho dos meus contatos que estavam aí, né? Eu tenho o WhatsApp e se não tiver eu procuro entrar em contato e aí os contatos da Larissa, ela comunica e a gente abre um Zoom, uma sala no Zoom, tá bom? Lari, você consegue? Ok, Rochelle. Linda, Rochelle, Jobert. Obrigada a todos que eu vi que estiveram aqui, Marcos. Flamarion, meu querido amigo Flá. Sim, obrigada. É, uma denguezinha aí meio braba, mas vai dar tudo certo. Beijo, pessoal. Então vamos. Lari, você tá me ouvindo? Me dá um sinal com a mão, com o dedo assim, ó, se sim ou não. Você tá me ouvindo, Larissa? Ok, ela não está me ouvindo, a gente vai encerrar e nós ficamos combinados dessa forma. Vamos fazer uma sala no Zoom e eu comunico todo mundo, tá? Um grande abraço, muito obrigada pela participação e a gente vai se falando. Um grande beijo, obrigadão, Jobinha. Ju Rabacho, obrigada. Obrigada a todo mundo, pessoal. Encerrando aqui então, um, dois, três.